Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu vou fazer essa breve transferência da live. Peço perdão pelo atraso. Eu estava em outras situações e acabei atrasando. Eu também quero colocar para vocês que nós vamos fazer, neste momento, uma ministração entre a diferença da alegria e da paz. São duas coisas muito próximas e que as pessoas colocam muito no mesmo nível, no mesmo padrão, na mesma, vamos dizer assim, no mesmo grupo. Tem uma semelhança, mas tem, porém, as suas diferenças, biblicamente falando, e é interessante quando você consegue discernir melhor as questões para que não haja confusão. Aqui nesse texto, quando você olha para a palavra de Deus, a diferença entre a paz e a alegria, ela é nítida, e as duas juntas é que pode fazer o ser humano ser um adulto na fé, uma pessoa que, indiferente da circunstância, tenha o poder de Deus para ele poder receber as manifestações do céu. Você passa não a ser independente do corpo, mas passa a ter uma postura diferente no corpo de Cristo, a igreja. Então, dentro do texto, eu quero ler com você das epístolas mais conhecidas e dos versículos mais lidos. Fala sobre o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, enfim. Quando você olha para um texto da palavra de Deus, você tem duas maneiras de analisá-lo. Primeiro, lendo ele de maneira literal. A segunda forma de você ver o texto da palavra de Deus é você procurando a interpretação mais próxima do seu contexto. Então, como eu quero ministrar para você a diferença e a necessidade de diferenciar paz e alegria, e a necessidade também de ter as duas em si, eu começo pela paz. Quando se fala da palavra paz, está falando da palavra grega eirene. E se tratando da palavra eirene, ele está dizendo unir-se, ligar-se-á. Então, a primeira coisa que dá a entender aqui, quer dizer, aderir. Está falando, então, de aliança. Aliança é uma coisa inquebrável. Então, o fruto do Espírito faz parte da nossa aliança com Cristo, algo que é inquebrável. A partir da hora que a pessoa quebra o seu rito de fé ou passa a modificar as suas atitudes de fé, contradizendo a palavra de Deus, a obra da cruz, a obra da ressurreição, a obra da espera atual da igreja, que é a volta de Cristo, então é impossível a paz estar nele. A palavra eirene, quando você dá uma olhada para ela no seu sentido de ligar, aplicar, você, por exemplo, que é um ministro, já teve aquela experiência de alguém chegar e falar assim, vou se unir ao seu ministério, ou se não, olha, pastor, pastora, bispo, missionário, eu vou me unir a você, andar com você numa parceria, e de repente a pessoa deixou. Por quê? Porque quando fala de paz, está falando de unir, de se ligar, muitas horas as pessoas que vêm até nós, ou ela está com problema em outros lugares, em situações, muitas vezes uma pessoa que te prejudicou, trabalhou contra a sua vida, ela volta até você ferida de decepções de algo que ela queria e outra pessoa decepcionou ela. Então ela volta até você, para você ela nunca foi uma coisa boa. Mas quando ela está próxima de você, ela chega ferida, se fazendo de manhosa, de delicada, então você acredita que agora ela transformou, que ela mudou. Nossa, fulano está diferente. Daqui a pouco a vida dela começa a andar do jeito que ela gosta, ela passa a se tratar daquela outra maneira. Quer dizer, a paz, ela é condicionada a situações. A paz,
ela pode ser um fruto do Espírito de estar no ser humano, porque paz também quer dizer o quê? Olha bem, no literal ou no figurado. Ela quer dizer, numa implicação, uma prosperidade. Ao mesmo tempo, uma quietude, um repouso. Então, uma pessoa que está em conflitos internos, inquieto, não tem repouso em si, porque é ignorante, as coisas não estão como ela, é nervosa, agitada, impulsiva, compulsiva, em alguma situação, o vício, até desequilíbrio, como vemos, às vezes, até irmãos da igreja, que devido a situações a casa, ou ser um crente mundano, ele não tem a paz, ele não tem o repouso, ele não tem a quietude no seu interior. Por não ter, é aquela história, ele tenta estar próximo de você, ele tenta estar ali alinhado a você, mas ele tem um distúrbio de personalidade, a Bíblia chamaria de dobre ânimo, ele teria dentro dele, vamos dizer assim, talvez alguma força maligna que o inquieta, e a falta de perdão, a raiz de amargura, a falta de perdão, vamos dizer assim, o ódio, tudo isso gera na pessoa inquietude, depressões, espírito repressivo, espírito de vingança. Então, a paz, ela é unir, ligar e manter essa paz é que seria uma questão muito séria. Jesus falou assim, em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, portanto, não turbe o vosso coração nem se atimorize. Em outro lugar, Jesus estava falando assim, muitas coisas na terra não é a paz genuína, não é a paz da aliança da cruz, como Jesus fez e continuou vivendo depois, nos mantendo, nos salvando, perdoando. Não, a maior parte das pessoas no mundo conhece a trégua. O que é a trégua? Bom, a mulher hoje, ela pensa assim, a esposa... eu estou irredutível com meu marido, não estou bem na vida íntima, estou fazendo as coisas como quero, mas esse final de semana vai vir uns parentes na casa da minha mãe, eu quero que ele me leve lá, então eu vou fingir que estou legal, hoje à noite eu vou virar ele do avesso na intimidade, vou me fingir de carinhosa, aí final de semana, depois que eu conquistar o que eu quero, eu retorno a ser quem eu sou. Você está entendendo? Então, quer dizer, pessoas não transformadas. A gente acredita muitas horas que quem se aproxima da gente, oferecendo aliança, fazendo a comida que a gente gosta, recebendo a gente diferente daquele comportamento grosso, estúpido, é que a pessoa foi transformada. E muitas horas, simplesmente, a pessoa está fazendo o contrário de Jesus. Jesus falou assim, eu vos dou a minha paz, mas não dou como o mundo. O mundo tem trégua. Você já viu lá no Oriente? Fulano e ciclano assinou um tratado de paz. Daqui uns dias um míssil foi lançado de tal lugar. Nem foi pelas autoridades. Daqui a pouco as duas nações, porque alguém lançou o problema, um míssil já está todo o problema voltado àquilo. Então, quando você fala da palavra eirene, da palavra paz, a paz quer dizer, no sentido civil, o contrário da guerra. Então, a paz, fruto do Espírito, a paz, o eirene, tem pessoas que são pacificadoras, pessoas que servem de ponte, que vê duas pessoas, porque hoje em dia, eu vou falar de relação para você, igreja, amizade. Por exemplo, eu estaria, um exemplo, bronqueado com você que está me vendo. Aí eu chego para uma caneca aqui, a caneca é minha amiga e tua amiga. Aí eu chego e falo, bronqueado com fulano, com a fulana, por isso, por aquilo, e aí a caneca gosta de mim e gosta de você. Mas eu falo de uma maneira tão convincente, porque a pessoa que não tem paz, ela tem poder de convencimento também. Ela tem poder de manipulação. Então eu pego e coloco a caneca contra você. Daqui a pouco a caneca está te olhando estranho, te está tratando estranho, baseado no que eu falei. Ela não soube a caneca ser pacificadora, me ouvir, entender que é um momento meu com você e tentar ser pacificador. Então a paz é um fruto do Espírito que hoje é nítido a falta dele no meio do povo de Deus. A falta dele no meio da família, a falta dele no meio da sociedade. Como ter paz com políticos que agem na nossa nação como agem e ainda tem um Supremo Tribunal
para os defender, por exemplo, contra nós, que somos patrões dele, porque nós os elegemos. Você está entendendo? Como ter paz, por exemplo, com um Supremo, que ele é eleito ministro indicado por um presidente, sabatinado por Câmara de Deputados e senadores, a qual ele, pois ministro juiz, vai dar fórum a esses camaradas. Você está entendendo por que a terra está do avesso? A falta de paz. Mas Jesus disse, 14:27 de João, eu dou a minha paz, não como o mundo dá. Então a questão da paz parte de nós, que é o quê? Unir-se às pessoas, e nós não vamos poder julgá-las, nós vamos ter que ministrá-las e suportá-las. Mas até quando? Se as pessoas não mudarem, até o próprio Jesus disse, não dê pérolas aos porcos. Jesus falou isso, mas hoje em dia, muitas horas, até ministro pega uma panela cheia de deformidades porque o beneficia e cuida bem. E outras pessoas que não podem contribuir tanto, mas tem uma vida moral e exige posicionamentos, é ignorado. É natural, vamos dizer assim, de pessoas informes, de ministérios em deformidades, é natural disso. Mas nós temos que como pessoas individualmente, procurar. A Bíblia fala, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. O apóstolo Paulo disse também muita coisa a respeito de paz, e Gálatas é ele escrevendo. Quando você fala de paz, olha que coisa interessante, está falando de harmonia, está falando de paz de indivíduos que têm paz mental. E uma vez que tem paz mental, são pessoas fáceis para reconciliação. E o apóstolo Paulo fala nas cartas ao Timóteo que no final dos tempos os homens seriam irreconciliáveis. Conclusão, não teriam paz mental. Então, tipo, sai uma briga, eu saí da igreja por causa de fulano. Sai uma briga, eu saí da igreja, estou entristecido porque o pastor não quis me dar cara. Aí o pastor até abençoa, mas depois fala mal da ovelha que saiu, em vez de se concentrar em continuar a sua vida. Mostra que essa geração está fora do propósito do Espírito Santo. Mostra que essa geração está doente. Então o povo hoje concentrou toda a sua suposta paz com Deus naquele momento de louvor, tu levanta a sua mão, adora a Deus, alegra-se. Mas, na verdade, o fruto é uma prática, porque ele é alimento. O fruto do Espírito, ele é alimento. Então, quando se fala de erenê, paz, unir, quer dizer alegrar, ser uma pessoa de paz no literal, no figurado, na prosperidade, na quietude, no repouso. Isso quer dizer cidadãos que realmente está num mundo adverso, cheio do Espírito, o fruto do Espírito. Então, transformada, ela transmite até aos inimigos. Jesus falou, bem-aventurados pacificadores, porque esses verão a Deus, porque Deus veio para pacificar. De primeira mão, João 3,17 diz que Jesus falou, eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A ideia, então, da paz é porque hoje as pessoas estão condicionando o fruto do Espírito ao externo, e não algo que nasceu em si. Quando você vai falar com as pessoas, como está? Está me tirando a paz da minha casa, tem uns problemas na igreja, ou eu tenho uns problemas com a minha ovelha, ou eu estou com um problema no trabalho. As pessoas estão condicionando a paz a situações. E Jesus falou, eu dou a minha paz não como o mundo. Eu não vou fazer algo condicional, eu não vou fazer uma barganha, eu não vou dar uma trégua, fingir uma paz baseado naquilo que acontece circunstancial. E o ser humano conhece a paz circunstancial. O que é a paz circunstancial? Aquela uma que depende do externo, depende de respostas apenas para ele ter paz. Outra coisa que eu queria comentar com você é sobre a palavra lá de Gálatas 5:22, alegria. Amor, gozo, paz, fruto do Espírito. Amor, gozo quer dizer alegria, e alegria dentro do grego é a palavra chapa, com X. Traduzido transliterado, na verdade, para o nosso português é CH, chara. Então, deleite calmo. O que é alegria? Um deleite calmo. Uma grande satisfação.
Então, quando você olha para isso, observe, por exemplo, que o salmista Davi, ele quando tinha pecado, adulterado com Betseba, no Salmo 51, no versículo 12, ele diz assim: devolva-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Quando ele diz assim, devolva-me a alegria da salvação, ele não tinha calma na alma, porque ele estava acusado. Cobicei a mulher de Urias, possuí a mulher de Urias, engravidei a mulher de Urias, matei Urias, não me importei com a morte de Urias, enquanto quando morria um soldado de Israel, lembra que tinha que haver prantos? Ele ordenou a matança sem causa, eu embebedei o camarada para tentar jogar nele uma gravidez que era minha. Então o salmista, quando ele olha para a sua alma perturbada, ele não tinha paz, porque ele não tinha se unido ao exército, ele não tinha se unido a Urias, ele não tinha se unido à família de Urias como rei pacificador de famílias para deixar Betseba em paz. Não, ele cobiçou, deitou com ela, engravidou ela. Então ele não tinha aqui já o Irenê, a paz, ele já não tinha aliança com Deus. E um governo sem aliança com o povo, ele não tem aliança com Deus. É por isso que a gente vê na nossa nação um estilo político que as suas leis para se sobressair contra o próprio povo que eles devem satisfação é na calada da noite, é na madrugada. Está entendendo? Porque é um povo totalmente na mão de Satanás, totalmente na mão do maligno. Porque você acha que tem, às vezes, tantas reuniões na igreja. Todo mundo hoje que você dá um cargo, olha bem, pastor, se todo mundo que você dá um cargo, ele quer fazer um monte de reuniões. Nada tá bom. Hoje, os grupos da igreja andam mais por reunião do que por frutos e resposta de dons recebidos do céu. Por que acontece isso? Porque o povo não tem quietude, paz, repouso, então ele também não tem chara, ele não tem um deleite calmo, ele não tem uma satisfação. E uma pessoa que não nasceu de novo na alegria da salvação, que teve seus pecados perdoados, recebeu o perdão, entendeu o que é nascer de novo da água e do Espírito, nessa geração que as igrejas estão vendendo produtos em vez de oferecer a salvação. Está com problema com o marido? Vai fazer uma campanha na igreja. A pessoa faz campanha para o marido e não está lá com a vida entregue a Deus. Então essas pessoas que estão na igreja, elas vão sempre à procura de uma negociata para os seus problemas. Eles não nascem de novo, eles não têm o chara, o deleite calmo, uma vida no Espírito. Eles têm, às vezes, um testemunho. Eu estava com a vida virada, aí fiz a campanha, Deus abençoou o meu filho, mas o filho nunca pisou lá. E ela também vai pelas necessidades, até arrisca um batismo, alguma coisa, vai bastante, mas tem a mão fechada, o coração fechado. Por quê? Porque a igreja é um lugar que deveria nascer-se o fruto do Espírito, gerar vidas para o céu, novas criaturas. E muitas horas hoje nós somos vendedores de soluções temporárias. Não que não precisamos, nós precisamos da bênção material, da bênção física. Gostoso ter saúde, mas toda saúde é inútil se chegar numa velhice, a qual buscou no Senhor saúde, Ele deu. Vida, prosperidade, Deus deu, mas morreu sem ter entregue a vida dele, sem ter experimentado o sobrenatural. Uma vida que é do Senhor em qualquer circunstância. Eu conheço um monte de pessoas que eu encontro elas na igreja. Ai, pastor, eu sempre venho. Quando ouço que o senhor vem pregar aqui, eu venho. Eu sou católico, mas Deus está em todo lugar. Não, Deus é onipresente. Os lugares que Ele está é adotando tudo o que acontece nas vidas, porque Ele, Cristo, não vai julgar sem causa. Agora a Bíblia fala que os olhos do Senhor, a atenção do Senhor, o prazer do Senhor, o deleite do Senhor está sobre os fiéis. Você entende que tem muita gente dentro da igreja que Deus não tem olhar para Ele? É a oração de um justo que teve um efeito, mas a pessoa mesmo não tem o nome no livro da vida, não é salvo. E quem não tem o fruto do Espírito não é salvo. Aqui,
Não está falando de ser cheio do repleplé, fruto. Aquilo que mostra que foi selado pelo Espírito, nasceu de novo. Tem muita gente que desceu nas águas do batismo, tem credencial de igreja, de membro, de ministro, mas vai conviver com ele para você ver. Uma pessoa traiçoeira, uma pessoa ímpia, uma pessoa suja, uma pessoa desqualificada, que é por detrás de você é insano. Conclusão, não tem o fruto. Não tendo fruto, não vai para o céu, porque a prova da nossa salvação está exatamente nesse selo glorioso. Pois o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As igrejas hoje eliminam o fruto do Espírito no início do seu culto. Em vez de começar, estamos aqui alegres por mais um dia de vida. Nós vamos agora celebrar o Senhor. Você que veio com a sua luta, você que veio com a sua prova, o Senhor agora é obrigado a catar seus problemas. E depois quer que o povo abra o coração. É uma insanidade como nunca se viu. Do cego guiando o cego. Nós precisamos voltar ao princípio de uma verdade. Quando nós somos chamados para a verdade. E chamo a atenção dos ministros que estão me vendo, porque você foi chamado para pregar o evangelho, boas novas do reino. A primeira coisa que deve impactar a vida de um ser humano é as boas novas do reino. O sobrenatural, o espiritual serviço, porque daí ele vira um combatente contra o mal. Ele vai ter vitória material, ele vai ter vitória na vida, mas uma qualidade de vida mantida no céu. Então, quando se fala da palavra gozo, da palavra charas, está falando aqui de uma pessoa ter extrema alegria. Hoje os crentes são angustiados, meu senhor e minha senhora. As pessoas estão frequentando a igreja. Às vezes lá no altar você vê o ministro, irmão, nós estamos aqui, vê o irmão fulano, vê outra, mas Deus conhece sua luta, sua dor. Lá no altar não é lugar de exaltar a dor de vidas atrofiadas, é lugar do poder de Deus descer, desfazer as obras do diabo e as vidas serem transformadas. É hora de abrir os olhos do entendimento. Você queira ou não, eu queira ou não, Jesus está voltando. E se não tivermos com a lamparina acesa, não adianta estar na igreja e ser só virgem. Como as virgens lá eram imprudentes, era virgem. Não tinha voltado para o pecado, mas não tinha nada do Espírito, um preparo. Não estava na espera, não estava preparado para o noivo. E o fruto do Espírito é exatamente o que acende a lamparina das nossas almas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. O fruto do Espírito acende a lamparina das nossas almas. Aqui, quando você vai olhar para gozo, quer dizer, jubilante, alegremente. Tem quantas pessoas, irmão, acaba o culto, você prega, vou repetir de novo, estribucha de pregar. Jejuou o dia inteiro, se preparou, além de suportar chatices muitas horas, você acaba o culto, aquele monte de pessoas com aquele monte de foto, porque o que Deus falou não era para ele estava esperando o fim do culto por causa das fotos, ele não foi lá porque ele entregou a vida dele ao Senhor, confiou nele e ele tudo fará. Lembra do salmista? Entregue teu caminho ao Senhor antes de fazer campanha para o marido, entregue teu caminho ao Senhor antes de entregar mulher e filhos na campanha, confia nele e ele tudo fará, porque demora tanto para ver, às vezes, uma ação na vida de pessoas dentro da igreja. No início, a fé do justo tem o efeito, depois começa a enterrar e está na igreja cheio de problema. Ele não entregou, ele não é frutificado, e nós precisamos do Erené, da paz, da aliança com Deus, da aliança com o próximo, unir. Nós precisamos aderir à fé no nosso coração, aderir à casa de Deus como lugar de adoração. Nós precisamos simplesmente nos fortalecer no Senhor. Efésios 6,10, o texto da armadura, Paulo falando no Senhor e na força do seu poder, para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O que é astúcia? Habilidade de enganar. Cilada, perseguição contínua. E se não tivermos o Erené em nós para com Deus, em nós a paz, certo do que somos, e sermos pacificador, como ministrar as vidas e quebrar o jugo, como obedecer a Deus, resistir o diabo e o diabo fugir de nós. Paulo diz ainda falando então, aqui eu volto a falar da alegria
aqui um sinônimo para a alegria é a palavra agaliasis. Olha o que quer dizer agaliasis, exultação. Você conhece crentes que estão exultantes? Aleluia! Que está feliz, que está satisfeito. Crentes que está exultado, jubilado. Tá entendendo? Mas você já viu esse testemunho? Nossa, irmã fulana tem tanta prova, os filhos do avesso, o marido meu, ela está na igreja sempre cantando, alegrando, falando que Deus é bom. Você não vê ela ir lá na frente, Senhor, irmão, salve os irmãos com a paz do Senhor. Ou eu quero dizer que o diabo tem lutado, que o inimigo é sujo. Tem pessoas hoje que pegam o microfone para exaltar o diabo. Então, eu fico, às vezes, triste, porque você passa um dia de preparação para ir pregar. Como eu sou integral da obra, eu acordo, analiso o texto que Deus me dá, procuro a melhor tradução do hebraico, preparo todas. Chega na igreja, você não tem tempo para falar. Primeiro, porque começa desde o altar, o povo não tem mais paciência para ouvir Deus falar, uma vez que a igreja, para ele, se virou lugar de negócio, de comércio, de negociar com o povo. Aí, depois dessa situação, vem o pior. Sabe o que veio o pior? Um tempinho para você pregar, você não me expõe. A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Leva o homem ao espiritual, ele vai desejar o sobrenatural e o poder manifesto será uma igreja cheia do poder de Deus, onde sinais e maravilhas genuínos acontecem. As igrejas estão cheias de sinais e maravilhas, mas as pessoas saem de um pepino e saem do outro porque não tem o fruto do Espírito para estabilizar. Amor, gozo, paz. Gálatas 5:22. Outra palavra que é sinônimo para alegria é emplorenes. Olha, esse emploreine é uma coisa interessante. Vou colocar a melhor tradução. Emplorosine. Vamos colocar assim, a melhor tradução para você. Emplorosine quer dizer uma boa disposição. Alegria quer dizer gozo. Alegria é boa disposição, ânimo, contentamento de coração. Você conhece ministros contentes? Você conhece obreiros que estão contentes? Tem reunião de obreiros sábado. Nossa, é de sábado. Irmãs, vai ter um ensaio a mais essa semana por causa do nosso congresso. Pelo amor de Deus! Está entendendo o que está acontecendo no meio do povo doente? Estão indo a Deus se levar, mas não são um templo para receber Deus. Esta é a verdade. Não tem como você mudar. Vão na igreja fazer o seu culto, mas eles não cultuam Deus, deixando Deus descer lá para ser cultuado. Esta é a verdade. Então, quando você olha para Paulo dizendo em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente digo-vos, alegrem-se. Alegrar, gozo, charas, deleite calmo, grande satisfação, júbilo, ter extrema alegria, boa disposição, ânimo, contentamento. Isso é que vai provar que Deus está na sua vida. Porque se o fruto do Espírito não estiver na sua vida, toda a profecia que estão te dando de vitória que Deus vai fazer é mentira. Porque se não nascer o homem espiritual, porque chegou um ponto que Paulo diz assim, lá na igreja de Coríntios, na Santa Ceia, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque a igreja que recebeu todos os dons do Espírito, chegou a um ponto que o povo deixou de ser ir para a igreja na carne e se tornar espirituais, eram espirituais e voltaram a ser carnais. E essas igrejas permissivas à última hora, você pode ver que já está normal distorcer a Bíblia. Jesus cura, mas deixou o médico. Tudo é a vontade de Deus. Já não opera os dons, cura enfermos, limpa leprosos, ressuscita mortos, expulsa os demônios. De graça recebesse, de graça dai. Estes sinais acompanharão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber de coisas mortíferas, não fará dano, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tudo Deus sabe. Tudo é permissão de Deus. Deus conhece o meu coração. A igreja que sai do propósito,
que não tem o fruto do Espírito primeiro como alicerce do novo nascimento em Cristo, ela termina assim, sendo esta vergonha que está sendo este lugar de evento, mas não de culto. Tem milhares de templos, mas os ministros estão doentes. Não tem saúde na mente, não tem saúde na alma, não tem saúde no corpo, não tem saúde na família, e alguns aceitam uma família profana do que preferir perder, não ceder à profanação, porque Jesus falou, se alguém não perder pai, mãe, mulher e filhos por amor de mim, não é digno de mim. Hoje não. É uma igreja que quer a barganha. Prefere o mundo, prefere ceder. Perdeu a autoridade, perdeu sua qualidade, perdeu seu discernimento, perdeu a capacidade de avaliar. Perdeu o poder do Espírito Santo. Eu quero orar para você que entendeu. E eu quero ainda dizer para você, dentro de algumas situações, de versículos que temos, nós sabemos que o Senhor tudo pode. Os pensamentos do Senhor não podem ser impedidos. Nós sabemos que a alegria, e você já ouviu muito falar, que a alegria do Senhor é a nossa força. Lembra quando ele foi falar com Josué, capítulo 1? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Aqui na alegria nós vemos o quê? Que a alegria é disposição, ânimo, contentamento. Josué, quando tinha ido com os 12 a primeira vez visitar a terra prometida, espiá-la, ele simplesmente voltou 10 murmurando e ele cheio de graça. Lá é tremendo, a terra mana leite e mel, o cacho de uva precisa de 2 para segurar. 10, mas tem uns gigantes lá, uns carapá, troncudão, umas coisas loucas. Está entendendo? Essa geração de hoje em dia. E Josué animado. Mas quando Josué foi tirado da frente do exército como general para guiar o povo, porque o povo murmurava, o povo tentava apedrejar, e ele tinha visto as pressões que Moisés sofreu, o Senhor falou para ele, seja forte e corajoso. E se você quer vencer os problemas da vida, se você quer permanecer no corpo de Cristo, mesmo no meio de ovelhas doentes, às vezes obreiros doentes, você trate de adquirir o fruto do Espírito, principalmente as 3 primeiras palavras, amor, gozo e paz, porque se você não tiver o Eirenê, se você não tiver dentro de você aqui a capacidade de aderir, a capacidade de ligar, a capacidade de unir, de ser pacificador, você também não vai ter alegria, que é o gozo, não terá o charo, o deleite calmo, a grande satisfação, o júbilo, e com o tempo a quantidade de desviados é muito alto, derrotados na batalha é muito alto, já tem pessoas que têm carteirinha de todas as igrejas da cidade, não tem mais aonde congregar. Hoje a igreja não ganha alma, é rotativo. Eu brigo, saio, vou lá, sou ungido no outro lugar, volto daqui, porque aqui eu gosto, mas aqui eu crio intriga, eu saio, daqui a pouco eu estou na outra, mas daqui a pouco eu volto. Esta é uma geração fora do Espírito e precisa retornar ao Senhor. Eu faço a minha breve oração, pegue agora o copo de água, a roupa da pessoa como vínculo, crendo que Deus vai libertar esta pessoa, mas não coloque a sua salvação condicional ao que Deus vai fazer naquela pessoa. Seja você uma pessoa que nasceu de novo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse dia 25/7/2018, agora é 5h08. Terminando essa live, eu quero te pedir, Pai, Pai de amor e de misericórdia, uma vez que o Senhor dá o fruto do próprio céu, o Senhor derrama através do fruto do Espírito do teu ser no homem, e a Bíblia fala que o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, mas Jesus cresceu em estatura, comprimento, obediência, e o Espírito Santo foi com ele até iniciar seu ministério sobre obediência, ele ensinando a fazer. Pai, venha nos ajudar, purifica como o Senhor purificou Isaías, a língua dele que murmurava, falava demais, era uma vida de
atritos, até que ele foi purificado, porque ele se viu perecendo. Pai, a falta da paz, da alegria no nosso coração tem nos atrofiado, fazendo a gente questionar o Senhor, fazendo a gente ser infeliz dentro da igreja, como obreiros infelizes, Senhor, que reclama da presidência, que reclama do vice, que reclama do que pregou, que reclama do que está na porta, os membros, Senhor, doentes, jovens, que acha difícil ir para o ensaio da mocidade, domingo de manhã, sábado à tarde, ou num culto extra, mas está disposto a sair do culto e já entrar no Zap, participando de grupos profanos, participando de redes ocultas. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia e perdoa as nossas transgressões. Senhor, cria em nós, como Davi falou, um coração puro, renova um espírito reto, um espírito cheio de consciência, julgamento de razão e de vontade de ser a nova criatura. Pai eterno, hoje a vontade se tornou passiva, o diabo tem dominado a vontade do povo dentro da tua casa, porque uma vez que a pessoa não sente alegria, não tem o deleite calmo, uma vez, Senhor, que essa pessoa não tem satisfação, não tem júbilo, não tem exultação, não tem boa disposição, não tem ânimo, chegam na igreja, Senhor, para ensaiar grupos, ficam sentados, batendo papo, não ora, não divide uma palavra. Mostra, Senhor, hoje em dia, que se dá um grupo de oração para alguém dirigir, chega lá, ele quer cantar e pregar para depois fazer uma roda de oração. Um povo que perdeu a comunhão de joelho, de deitar na sua casa e ficar jogado orando, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós, unigênito do Pai, nosso Salvador, nos socorre, cabeça da igreja, entra com providência. Oh, meu Deus, tenha misericórdia e coloca paz nas almas. Que essas pessoas entendam que a tribulação do tempo presente não é para se comparar com a glória futura, meu Pai. O Senhor está para voltar. Nem todos podem dizer: Maranata, ora vem, Senhor. Mas o Senhor disse que não estaria na vida de todos, mas dos remanescentes. E aqueles que querem vivificar a fé santíssima nessa hora, que seja impactado pela decisão, por se entregar e falar: Senhor, eu não sou mais um crente intriguento, uma crente intriguenta, língua solta, um profano, uma profana, um descontente. Coloca amor, alegria, Senhor, e paz, para eu agregar, para eu unir, para eu prosperar, porque sem essas duas palavras, Senhor, nós não prosperamos. Nós precisamos da paz e da alegria. É por isso que ricos se suicidam, é por isso que tem crente se suicidando, ainda que a sua condição de vida seja boa, mas não tem o fruto, não tem o Deus Espírito morando em si, não é uma casa de Deus, não é adorador em espírito e em verdade. Tenha misericórdia, traga grande libertação, meu Pai, em nome de Jesus. Meus filhos, que o Senhor Deus vos abençoe. Abençoe as filhas também dele. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor resplandeça a luz do rosto dele sobre nós e que nos tenha em paz. Eu quero agradecer a todos os que de alguma forma participaram. Eu vi a irmã Suelen Silvano, eu vi, muitas pessoas online, Ângela Maria, eu vi a pastora Maria da Paz, eu não sei quantos permaneceram comigo, o Eliseu Lins Santos, que é um amigo meu, antigo, eu vi a Silvia Mara Andrade, alguns nomes eu lembro, não dá para passar tudo, o pastor não é tão habilitado assim, e quando eu não tenho ajuda para fazer, é mais complicado, mas o importante é que a palavra de Deus foi dada, foi salva, e que Deus venha trazer sobre a tua vida novidades, a começar em novidade de vida. Deus os abençoe, em nome de Jesus.